meus amigos, Túlio Faleiro na área, canal Made Beer. Hoje eu tô aqui lançando esse vídeo aí sobre clarificação. Eu vou fazer um vídeo sem muita edição e tal, um vídeo simples, onde eu vou estar passando para vocês tudo que eu já aprendi nesse tempo sobre clarificação. Tem 2 anos que eu faço cerveja, eu e meu pai, e nesse tempo a gente pesquisou bastante sobre clarificação, sobre decantação, que é coisa que a gente gosta de fazer na cerveja da gente. Não tem nada contra cerveja turva, muito pelo contrário, toda cerveja é boa, mas nas nossas cervejas a gente sempre tenta deixar o mais claro possível. Obviamente, a gente exclui dessa clarificação as cervejas que o estilo não pede. As Weiss e Stouts e tal, a gente não faz essa clarificação. Mas a gente gosta de cerveja bem clarificada. A gente sempre está tentando fazer cerveja o mais clarificada possível. E eu vou estar passando para vocês todas as informações bacanas que a gente já aprendeu nesse tempo sobre clarificação, decantação e química. Eu estou aqui com a minha camisa do curso, quando eu fiz o curso técnico em química. Atuei pouco com química até hoje, não trabalhei tanto tempo com química, mas na cerveja eu estou trabalhando. Estou sempre buscando conhecimento aí na área de química, entendendo como funciona a parte de produção cervejeira. E eu sou muito a favor de conhecimento. A gente tem que divulgar conhecimento, a gente tem que correr atrás de conhecimento, porque o que faz uma cerveja boa é o conhecimento que o cervejeiro tem, o principal. Eu ainda estou aprendendo, estou nessa aí para estar aprendendo cada vez mais, a gente nunca para de aprender. Então vamos lá. Primeiramente, o que é clarificação? Se tem alguém que não sabe ainda assistindo esse vídeo, clarificação é uma cerveja que... Clarificação é a característica de uma cerveja que é translúcida, né? Que a gente olha e ela não é fosca de turbidez. Clarificação não tem nada a ver com a cerveja clara no sentido de cor. Antigamente eu ouvia falar clarificar a cerveja, eu pensava que era deixar ela mais próxima de cores clarinhas, né? Brancas e amarelas, amarelo claro e tal. Não, é deixar a cerveja translúcida. Tá. Para que serve a clarificação? Teoricamente, altera pouco no sabor. Tem melhorias no sabor e tem perdas no sabor se você fizer num estilo que não pede clarificação. Mas o principal é a aparência da cerveja. Tem quem gosta, tem quem não gosta. E você que não gosta, te convido a fazer uma cerveja sua aí com uma clarificação legal, uma clarificação eficiente. E quando você tomar, você vai ver que o sabor fica bem legal e a aparência dela agrada a bastante pessoas, né? Não vou falar que agrada todo mundo, nem a maioria, mas agrada muita gente. Tá. Então, mais uma parte do vídeo, agora falando sobre Cold Crash. Cold Crash é a diminuição da temperatura no meio da maturação ou no fim dela, para fazer com que formem flocos, né? O agente floculador do fermento vai fazer flocular as proteínas da cerveja, do próprio levedura, e mais pesados que a cerveja, eles vão decantar esses flocos. Então, o Cold Crash é a diminuição da agitação das moléculas. Por quê? Uma água, por exemplo, quando ela vai esfriando, ela vai diminuindo a intensidade de agitação das moléculas. As moléculas que estão a todo vapor correndo para lá e para cá vão diminuir a velocidade e quando elas param, elas viram sólido. Elas vão ficar paradas e vão se unir, né? Por isso que vira gelo. E no Cold Crash é a mesma coisa. As moléculas de proteína do fermento estão para lá, para cá e tal. Você diminuindo a temperatura, você vai fazer com que essas moléculas comecem a andar cada vez mais lentamente. Umas vão colar as outras, né? Vão se fixar, formando os flocos que vão decantar. Então o Cold Crash serve para isso. Cold Crash é obrigatório? Não, tem gente que não faz. Toda proteína é uma macromolécula, que significa que é uma molécula de peso grande já, e ela já tem uma facilidade para decantar. Mas o Cold Crash faz a decantação ficar mais eficiente, isso aí todo mundo sabe, quase todo mundo faz. E onde entra a gelatina nisso? A gelatina tem muita quantidade de proteína. A proteína da gelatina é o colágeno. E o colágeno tem grande afinidade de se unir às moléculas de proteína da levedura. Então, o que acontece é que as moléculas de fermento vão se unir às moléculas de proteína da gelatina, que são os colágenos, e vão formar flocos maiores que vão decantar. E aí que entra o papel da gelatina. Ela vai fazer flocos maiores, mais pesados,
que serão decantados mais facilmente, clarificando mais ainda a cerveja. Então existe a cerveja com cold crash, que já fica clarinha, clarificada, a cerveja com a gelatina, que já vai ficar um pouco mais clarificada, e ainda eu fui além. Eu criei um novo método de clarificação utilizando a gelatina, que faz o nível 3 de decantação aí. Mais que o cold crash, mais que a gelatina utilizada na forma errada. Eu vou falar errada porque dessa forma que eu criei está sendo ainda mais eficiente. Quem já fez, eu já mandei no grupo aí para muita gente, nos grupos que eu tô, né, pessoal? Gostou muito, a cerveja fica bem clarinha mesmo. Então, é o nível 3 de clarificação. Como que se faz isso? Bom, agora daqui para frente eu vou passar para vocês todas as informações de como que a gente faz para utilizar a gelatina. Eu acho que é a melhor forma possível de utilizar a gelatina até hoje que eu encontrei foi essa. Inclusive, como eu faço engenharia de produção, tenho uma certa afinidade com os cálculos aí, e eu estava criando uma equação para estimular uma taxa de decantação. O que é isso? Uma taxa de decantação é um número que varia de 0 a 1 e que cada numeralzinho desse, cada decimal, equivale a um dia. Ao completar o número 1, significa que a sua cerveja clarificou o máximo que ela pode clarificar. E na taxa de decantação de uma cerveja com cold crash, sem a gelatina, essa taxa é de quase 4 vezes menor do que a gelatina utilizada da maneira correta. Então, o que acontece? Vocês utilizando essa forma que eu vou passar agora para vocês, da gelatina, vocês conseguem um ganho de 4 vezes na velocidade. A cada dia é equivalente a 4 dias de cold crash normal. Tá, então vamos lá. Primeiramente, quantidade. A quantidade ideal de gelatina é de 12,5 gramas a cada 50 litros. Tá? 12,5 gramas é um pacotinho a cada 50 litros de cerveja que você estiver maturando. Não deve passar disso. Se passar disso, pode atrasar um pouco o prime, pode formar flocos no fundo da garrafa que fica feio, que aquilo é excesso de gelatina. Então a quantidade ideal é 12,5 gramas para cada 50 litros. Não passar disso, se for levas diferente de 50, é só fazer a conversão aí. E essa é a quantidade ideal. Gelatina atrasa prime? Não, não vem falar isso, gente. Gelatina não atrasa prime. Por quê? Aquele trubezinho que fica no fundo que o pessoal fala, isso aqui é importante para fazer a carbonatação da cerveja. Está errado. As células viáveis de levedura estão em suspensão. Então, se você coloca gelatina, você acaba com aquelas células visíveis, mas não acaba com as células suspensas, que são as importantes para fazer a carbonatação. Então, gelatina não atrasa o prime. Se fizer da maneira correta, nunca vai atrasar seu prime. O prime fica pronto aí num prazo de 7 dias. Menos que isso, não fica legal já abrir cerveja com menos que isso, mas não fica legal por causa do sabor. A cerveja não está tão redondinha ainda, não compensa. O tempo ideal aí para a maioria das cervejas vai de 7 dias a 10 dias ou a mais dias, dependendo da quantidade de carbonatação que é naquela cerveja. Então, não atrasa prime e não forma flocos. Por que não forma flocos? Porque utilizando nessa quantidade na margem ali de quantidade ideal que a sua cerveja vai ter de células de proteína, né? Então, se você fez uma cerveja dessas mais normais, né, com OG aí de 1045 a 1000 e até 1060, quantidade de célula que você vai ter ali em suspensão que precisa descer, que são as células que a gelatina vai tirar, são suficientemente pares das que você vai colocar com 12,5 gramas de gelatina. Então não precisa mais que isso se passar, pode ser que forme flocos na garrafa. Então vocês já entenderam aí que a gelatina deixa a cerveja bem cristalina mesmo, utilizando a maneira correta, não atrasa prime e não forma flocos na garrafa. E aí, qual que vai ser a parte prejudicial da gelatina na cerveja? Até hoje eu não sei. Tudo que a gente conseguiu com a gelatina aqui foi benéfico, eu sempre gostei, sou do time de usar a gelatina mesmo e a gente está sempre usando. Então agora eu vou falar como utilizar essa gelatina da maneira que a gente utiliza aqui para fazer uma
decantação de nível 3, que eu estava falando para vocês, que é a decantação bem melhor que um Cold Crash normal e bem melhor do que utilizar a gelatina erroneamente aí. Então, primeiramente eu deixo a gelatina em maturação por 3 dias. 3 dias geralmente é o suficiente para uma cerveja maturar, desde que seja uma cerveja leve, né? E não tenha tanto problema, né? Se você tiver algum problema no seu processo, tem que deixar mais de 3 dias. Mas uma cerveja leve, com 3 dias de maturação, vai estar bem redondinha já, vai estar legal. E aí a gente pode passar para a parte de clarificação, que é tirar aquelas células que estão em suspensão, células não viáveis e que estão em excesso da sua cerveja. Passou 3 dias então, que a gente vai deixar maturando normal, numa temperatura aí de, sei lá, 8, nessa faixa, né? Depende do fermento, depende do estilo, mas de 6 graus até os 10 graus aí, uma temperatura que você usa para maturar a sua cerveja. Você deixa então por 3 dias. Passou os 3 dias, você joga um Cold Crash. Cai lá para 1 grau, 0 graus. Eu, particularmente, jogo de uma vez. Já mexo lá na geladeira e deixo ela descer sozinho. Não vou fazendo 1 grau a cada tempo, não, porque não vejo necessidade. E quanto à clarificação, realmente não tem. Pode fazer de uma vez que não vai prejudicar. Então, se você jogou o Cold Crash, você vai esperar a sua cerveja chegar lá no 0 graus ou 1 grau, que é uma temperatura ideal aí para o seu equipamento, para a sua cerveja, uma temperatura que não vai congelar a sua cerveja e que vai fazer um Cold Crash bem eficiente. Vai desacelerar as partículas, fazendo elas flocular melhor e decantar. Então, quando a sua cerveja chegou na sua temperatura de Cold Crash, você já faz a adição da gelatina. Como que é essa adição? Ferve 1 copo de água para cada pacote de gelatina. Ferveu a água, desliga o fogo, joga aquele pacote de gelatina lá dentro e mistura. Espera uns 2 minutinhos, que é só para descer um pouquinho a temperatura, dos 100 graus até próximo de 70. 70 graus é eficiente para sanitizar meios aí de micro-organismos em 99,9% da quantidade de micro-organismos que tiver. Então já é bem suficiente. 70 graus não deixa contaminação. Alguma coisa que vier com vento, né, para aquela gelatina sua não vai causar problema, então pode ficar tranquilo quanto a isso. E aí misturou, deixou chegar em 70 graus até 80 graus. Você já pode pegar aquele copinho com a gelatina e jogar dentro do seu fermentador. Não precisa misturar, só pega e joga lá dentro. E aí você vai deixar junto com o Cold Crash e essa temperatura, né, esse tempo de maturação também, até perto do invase. Antes, isso é suficiente deixar 3 dias, já vai flocular legal. Então foram 3 dias de maturação, 3 dias de Cold Crash com a gelatina, e no último dia, antes do invase, aí que vem a dica principal desse vídeo. No último dia, antes do invase, você desliga a geladeira. Desligou a geladeira, abre a porta e deixa a temperatura da cerveja subir. Isso é crucial para ter uma clarificação correta, uma clarificação bem legal, a cerveja ficar bem cristalina. Por quê? Porque a cerveja está perto de 0 graus, ou 0 ou 1. Quando você deixa ela subir para perto de 20, 25, você faz com que a densidade da cerveja diminua. Quanto maior a temperatura, menor a densidade. A temperatura da cerveja subiu, a densidade diminuiu, e aí a densidade da cerveja estando menor, os flocos que vão estar lá ainda em suspensão vão decantar com muito mais facilidade. Essa facilidade que eu falei com vocês, que é 4 vezes maior do que utilizando um Cold Crash simples, né? Então, o último dia você desliga. Então essa é a técnica do último dia em temperatura ambiente. Criação nossa aqui. Deu o último dia lá, vai envasar amanhã, você já um dia antes, 24 horas antes, bem antes mesmo, desliga a geladeira e abre. E deixa a temperatura da cerveja subindo. Conforme a temperatura for subindo, os flocos vão descer, vão decantar. Com isso, você faz que todo aquele trube que tem na sua cerveja, ainda, né, em suspensão, inclusive aquele que vai para a garrafa, aquele fundinho feio que fica na garrafa, você já vai decantar ele no fermentador. E quando envasar, não vai mais nada para a garrafa. A garrafa vai ficar bem mais clarinha mesmo, translúcida, cristalina a sua cerveja. Esse último dia em temperatura ambiente é a chave desse vídeo.
é a peça principal desse vídeo, é o motivo que eu estou aqui gravando isso para vocês, essa dica que é importantíssima para quem quer uma cerveja clarificada sem filtrar. E dessa forma, em poucos dias, né, uma semaninha de maturação, você consegue um resultado próximo aí de uma filtragem, sendo que a filtragem pode oxigenar seu mosto, fazendo oxidar a cerveja, pode contaminar sua cerveja, e um cold crash estendido pode perder aroma, fora que você vai gastar mais tempo, vai gastar o seu fermentador com mais tempo, né, vai ficar parada a sua produção, para conseguir o resultado que você pode conseguir em poucos dias com a gelatina sendo utilizada da maneira correta, né? Então eu acho muito válido fazer isso, a cerveja fica bem bonita, a gente realmente gosta de fazer isso, a cerveja fica cristalina e não perde aroma, porque fica pouco tempo no cold crash, não forma flocos no fundo da garrafa, não atrasa a prime e ela fica bem mais bonita sem o trube no fundo da garrafa, então é muito válido. Pessoal, então gostaria de agradecer aí a visualização de vocês, peço para deixar o curtir aí se esse vídeo serviu de alguma forma para vocês, e a gente está aqui querendo fazer esse canal aumentar as nossas visualizações, as nossas curtidas, isso está motivando a gente, e a gente pede aí o apoio de todo mundo, porque não tem nenhum lucro nisso, não tem nenhum fim lucrativo, pelo menos nem cadastrei nada, nem procurei saber como funciona isso no YouTube, porque não é a nossa ideia. A minha ideia sempre foi ajudar quem está começando e ajudar quem eu posso ajudar mesmo, cara experiente aí no que eu puder contribuir, eu estou tentando. Então a gente está sempre em busca de conhecimento, né? E eu não prendo conhecimento comigo, tudo que eu sei eu vou passando para vocês, sei muito mais coisa que ainda não passei porque não deu tempo. E tudo que eu for aprendendo nesse tempo, eu vou passando para vocês e eu quero ir aprendendo junto com vocês. Valeu, pessoal, grande abraço, até o próximo vídeo, deixa eu curtir aí. E se foi um pouquinho complicado de entender, volta aí uns 4 minutinhos atrás, que é quando eu estava passando passo a passo, 4, 5 minutos, e assiste de novo, que não vai ter erro não. Tá bem explicadinho, é muito simples mesmo, mas na parte de criar isso a gente teve bastante trabalho aí, a gente fez bastante cálculo, fiz essa questão da taxa de decantação, para ter certeza de que é uma coisa que funciona, não é nada empírico, né? Não é com base em testes só de visualização da cerveja, é com base em cálculos que a gente fez, olhando, levando em consideração a densidade, né, e temperatura e tudo isso, quantidade de células que a cerveja tinha. Então a gente achou a melhor clarificação possível, pelo menos para a gente aqui, para o nosso equipamento, essa foi a melhor forma até hoje. Então tá tudo bem detalhadinho para vocês, questão de quantidade, tempo, temperatura, e é só seguir essa dica aí para vocês terem uma cerveja bem cristalina. Vou deixar uma foto aí no final das nossas cervejas bem cristalinas e vou deixar um abraço para vocês. Até mais, pessoal, até o próximo vídeo. Um abraço.